O primeiro tema deste bloco chama-se Os Três Tronos e vou começar com a leitura do livro do Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 6 e seguintes. Olhei e vi no meio do trono e dos quatro viventes, e entre os anciãos um cordeiro de pé, como que imolado. Quando tomou o livro, os quatro viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e taças de ouro cheias de perfumes, que são as orações dos santos. Cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue resgatastes para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Ouvi a voz de muitos anjos, contavam-se por miríades de miríades, milhares de milhões, que diziam em alta voz: Digno é o cordeiro que foi imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E todas as criaturas que estão no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e a tudo quanto neles há, eu ouvi dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo o sempre. E os quatro viventes diziam: Amém. Neste hino no céu, portanto, este hino faz parte da liturgia do céu. Portanto, neste hino, vemos unidos num único louvor a Deus e ao Cordeiro, os anjos, a humanidade representada pelos 24 anciãos e a criação material. E este hino de louvor é coroado pelo grande Amém dos quatro viventes. E este hino nos introduz no céu e nós podemos dizer: Deus tem o seu trono no mais alto dos céus. Esta união entre a Igreja triunfante e a Igreja militante se realiza de uma maneira muito direta em cada Santa Missa, que é a renovação do sacrifício de Cristo no Calvário. E no Calvário, no alto da cruz, Jesus oferece-se ao Pai, em nosso nome, e oferece ao Pai, com o sacrifício da sua vida, o louvor supremo. E por isso, disse o Papa Pio XII, numa das suas encíclicas, Mediator Dei, que os membros do corpo místico se unem no sacrifício eucarístico à sua cabeça e com ele, com os anjos e os arcanjos, cantam a Deus perenes louvores, dando a Deus Pai omnipotente toda a honra e toda a glória. O que é que o Santo Padre nos quer ensinar? Que todo o louvor que nós possamos dar a Deus, toda a glória que possamos dar a Deus, sempre devemos fazer unidos ao louvor supremo de Jesus. Jesus é a nossa cabeça, por isso, com ele
por ele e nele, nós louvamos o Pai. Claro, o nosso louvor tão pequenino, unido ao louvor supremo de Jesus, claro, ganha um valor infinito, porque nos enfaixamos no louvor de Jesus. E vocês reparem que a igreja, no fim de cada prefácio, o prefácio é sempre uma oração de ação de graças pelos mistérios que estamos a celebrar, e no final há prefácios que terminam de uma maneira, há outros que terminam de outra, mas o sentido é sempre o mesmo. Por isso, com os anjos e os santos, portanto, com a igreja do céu, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo. A oração do Santo, 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 podemos dizer que na liturgia une o louvor celeste, o louvor da igreja triunfante, une ao louvor da igreja militante, e os dois se unem para proclamar Santo, Santo, Santo. E nós podemos perguntar de onde a igreja tirou esta oração. A primeira parte tirou da Sagrada Escritura, do livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 3. Está escrito: no ano em que morreu o rei Uzias, vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. As franjas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam diante dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 velavam a sua face, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Reparem esta unidade da Sagrada Escritura. No Antigo Testamento são os serafins que rezam Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. No livro do Apocalipse, no capítulo 4, São João ouviu os 4 seres vivos a repetirem dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Portanto, vocês vejam que este ato de adoração, este ato supremo de louvor, é dado pelos 2 coros mais sublimes, mais próximos do trono da Santíssima Trindade. Temos este testemunho em Isaías e temos o outro testemunho no livro do Apocalipse, capítulo 4. E por isso nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que o primeiro trono de Deus é no mais alto dos céus. O segundo trono é no meio da criação. E qual é ele? O segundo trono no meio da criação está em cada igreja onde existe o altar da celebração do sacrifício da missa e existe o sacrário onde o Senhor cumpre a sua promessa: eu estarei convosco até ao fim do mundo. É uma das formas onde Jesus está conosco até ao fim do mundo. Claro que há outras maneiras de Jesus estar presente. Aonde? Na palavra. Aonde? Onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome. Vocês imaginem, em África,
ou na Amazônia. Não há igrejas em todas as partes. Às vezes, a igreja mais próxima está a dezenas e dezenas de quilómetros. Será que Jesus está ali? Está, onde dois ou mais estão reunidos em seu nome. Portanto, pela força e graça do Divino Espírito Santo, Jesus se faz presente em diversas circunstâncias, conforme ele disse no Evangelho. E qual é a diferença entre estes dois tronos? O do mais alto dos céus é um trono cheio de magnificência, cheio de glória. É sublime. E aqui o Senhor recebe um serviço na plenitude da perfeição e da reverência. No céu não existe nenhuma imperfeição no trato com Deus. E no sacrário, nós temos o oposto. Jesus está neste trono, humilde, pobre, completamente despojado e aniquilado. Jesus no sacrário esconde a sua divindade e esconde a sua humanidade para se mostrar só como um pedaço de pão consagrado. Mas, quer no alto do céu, quer na profundidade do sacrário, é o mesmo e único Senhor e Deus. Com esta diferença, eu volto a repetir, no céu está completamente desvelado, ele mostra-se tal e qual como ele é, e por isso contemplar a sua face é o grande gozo no céu, podermos ver Deus face a face e nos enchermos da sua plenitude. E na terra, no sacrário, o Senhor só se deixa ver através da fé. Só. Mas, quer no mais alto dos céus, quer na profundidade da terra, em cada sacrário, o Senhor é adorado e glorificado dia e noite pelos santos anjos. Eles são a guarda de honra do seu divino Rei no seu trono no meio da criação. Uma testemunha desta realidade é Santa Margarida Maria. Ela escreveu isto na sua autobiografia. Disse ela: achava-me num pátiozinho do mosteiro, próximo do Santíssimo Sacramento. De repente, senti-me toda recolhida, interior e exteriormente. Apareceu-me o coração adorável do meu Jesus. Estava rodeado pelos serafins que, em admirável melodia, cantavam: o amor triunfa e rejubila. Esses bem-aventurados espíritos convidaram-me a unir-me com eles para louvar o amável coração. Eu, porém, não ousei fazê-lo. Disseram-me que estavam destinados a honrar Jesus no Santíssimo Sacramento e que, se eu quisesse associar-me, auxiliar-me-iam e supririam a minha impotência. Estes espíritos celestes, continua Santa Margarida Maria, disseram ter vindo para unir-se comigo, a fim de render ao Divino Coração uma perpétua homenagem de amor, de adoração e de louvor, de modo que, por intermédio deles, eu o poderia amar sem interrupção alguma. Reparem neste testemunho de uma santa, da confidente do coração de Jesus.
são os santos anjos, que ela descreve como serafins, mas são eles que tomam a iniciativa de convidarem a santa, de, através deles, ela render uma perpétua adoração e homenagem a Jesus no Santíssimo Sacramento. Portanto, vocês vejam como os santos anjos desejam que nós nos unamos a eles para prestarmos a Deus aquele culto que Deus merece. Por isso vocês vejam, não é estranho que convidemos os anjos da guarda ou os santos anjos a rezarem conosco. Não é estranho. Eles querem unir-se a nós. E também nós podemos unir-nos aos anjos dos sacrários para louvar a Jesus através deles. Vocês vejam que a atitude dos santos anjos perante Jesus escondido é sempre de uma grande reverência. Olhem, por exemplo, para o Anjo de Portugal em 1916. Quando ele traz, na terceira aparição dialogada, o cálice com a hóstia, e da hóstia caíam gotas de sangue para dentro do cálice, o anjo deixa suspenso no ar Jesus Eucarístico e, prostrado por terra, com o rosto encostado à terra, ele reza 3 vezes a oração Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês vejam como o anjo ensina aos pastorinhos a prepararem-se para a Sagrada Comunhão. Que adoração, a prostração por terra. O que é a prostração? É o corpo unido à alma se prostra diante deste Deus sublime, mas que, aos nossos olhos, é um pedaço de pão consagrado. E no último dia, no dia do juízo final, a humanidade reconhecerá como nós abandonamos Jesus no sacrário. Este Jesus que tem fome, uma fome divina de nós, da nossa presença, do nosso coração, do ato de amor. E apesar desta nossa indiferença, Jesus continua a dizer-nos: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Mesmo que nós abandonemos o Senhor, deixemos o Senhor sozinho, nunca os santos anjos o abandonam. Sempre estão com o Senhor, quer esteja num sacrário rico, limpo, bem cuidado, quer esteja num sacrário cheio de pó, com flores murchas, com água choca a cheira mal. Quantos sacrários realmente Jesus está tão mal cuidado? Mas os anjos nunca abandonam o seu Senhor. E o terceiro trono? Repito, o primeiro trono de Deus é no mais alto dos céus. O segundo trono de Deus no meio da criação é o sacrário. E o terceiro trono, o trono mais pequenininho, é o nosso coração. Portanto, vocês vejam que realmente nós somos um trono de Jesus sacramentado.
E voltando à mesma pergunta, de onde foi tirada a oração do Santo, Santo, Santo? A primeira parte do livro do profeta Isaías. E a segunda parte foi tirado do louvor dos pequeninos no domingo de Ramos. Quando Jesus entrava em Jerusalém montado no jumentinho, as crianças diziam: Hosanna ao filho de David, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, Hosanna nas alturas. E nós podemos perguntar-nos por que é que Jesus se humilhou tanto a descer até ao nível da criação, até esconder-se num hóstia consagrada e no vinho consagrado. E a resposta é só esta: para ser alimento e habitar dentro da nossa alma. São João tem uma palavra que nos deve maravilhar, que diz: Jesus, tendo amado os seus, amou-os até ao fim. Portanto, foi na plenitude do seu amor que Jesus se entrega a nós no Santíssimo Sacramento. Claro, se Jesus não se tivesse escondido no pão consagrado, eu tenho a certeza que nós não éramos capazes de aproximar de Jesus. Se os próprios serafins, que são os anjos mais próximos de Deus, com duas asas tapam o seu rosto, portanto, é a grande humildade dos serafins diante do Deus infinito. Agora, como é que nós poderíamos ter a coragem de nos aproximar do Senhor se o víssemos tal como Ele é? Então, Ele se faz tão pequenino, tão impotente, que até um vento é capaz de fazer voar uma hóstia consagrada e o Senhor deixa-se levar pelo vento. Como realmente o Senhor se aniquila só para poder vir ao nosso coração. Por isso, o Senhor está lá para ser a nossa luz nos momentos de escuridão, ser a nossa companhia nos momentos de solidão, ser o nosso consolo nos momentos em que nós estamos desolados, para ser a nossa cura espiritual e corporal quando estamos doentes na nossa alma pelo pecado e estamos doentes no nosso corpo. Ele está lá para ser a sabedoria para as nossas dúvidas e para ser nosso companheiro nos nossos caminhos. Não importa, irmãos, acreditem e escutem com o coração isto. Não importa o momento, não importa a hora, não importa o lugar onde a gente está. Pode ser no supermercado, pode ser na farmácia, pode ser em casa, pode ser no quarto, não importa. Em todo lado nós podemos dizer isto: amo-vos, coração de Jesus, em todos os sacrários da terra e no sacrário do meu coração. Um ato de amor a Jesus, que está presente em todos os sacrários, no trono que ele escolheu para estar no meio da criação, mas também neste trono pequenininho que ele escolheu. Amo-vos, coração de Jesus, em todos os sacrários da terra e no sacrário do meu coração.
E Jesus é tão importante no Santíssimo Sacramento que Jesus confiou aos seus anjos o cuidado de muitos lugares. Por exemplo, a Igreja Universal está protegida por São Miguel Arcanjo. Também, cada diocese, diz Orígenes, tem como protetor o bispo e o anjo. Também, São Crisóstomo dá testemunho do anjo da sua diocese. No século XIV, Santa Brígida, que vocês conhecem bem este nome, quando vocês rezam as orações de Santa Brígida ou a devoção dos Pai Nossos, esta santa, ela foi visitar a gruta de São Miguel no Monte Gargano, na Itália, num período em que esta gruta estava muito decadente, estava suja, estava abandonada, estava... Mas, naquele descuido, naquela sujeira, naquele desarrumo, os santos anjos estavam fazendo companhia, adoração e louvor a Jesus sacramentado. Além das dioceses, as paróquias também têm o seu anjo protetor. São João Maria Vianney, o santo cura de Arce, quando ele pela primeira vez avistou a sua aldeia e a igreja da sua aldeia, que ele ia fazer o seu trabalho apostólico, ele ajoelha e saúda o anjo protetor daquela paróquia e os anjos da guarda dos seus futuros paroquianos. Portanto, vocês vejam, nós estamos protegidos, além do nosso anjo da guarda, por São Miguel, o anjo da nossa diocese, o anjo da nossa paróquia. Portanto, além do anjo da guarda, nós temos também os nossos anjos protetores que cuidam de nós. Portanto, vocês vejam, se tal é a ligação dos santos anjos com Jesus, no mais alto dos céus, em volta dos sacrários, e também no nosso coração, vocês vejam como Jesus, neste pequenininho sacrário, deve ser o centro da nossa vida. Como a minha madrinha de sacerdócio, quando eu tinha talvez 15 anos, ainda não pensava ir para o seminário nem nada, não. A minha madrinha, ela muitas vezes, eu tive com ela na igreja, e eu ouvia ela a despedir-se de Jesus. E a minha madrinha rezava esta oração que está nas vossas folhas. Ela dizia: Jesus, aqui fica o meu coração. Todas as súplicas, ações de graças e louvores que vos são dadas aqui na terra e nos céus e que vos são dadas pelos anjos deste sacrário, tomais como sendo meus, pois se eu pudesse e soubesse, todos vos daria. E como isto era ela antes de sair da igreja. Portanto, ela unia-se a todos os louvores na terra e nos céus e aos louvores que os anjos do sacrário da sua paróquia, tá? Ela se unia a este imenso hino de louvor. E o que é que ela fazia durante o dia? Claro que ela era uma mãe de família, portanto tinha esposo e tinha filhos rapazes. Portanto, vocês vejam, uma mãe para cuidar de 4 homens. Portanto,
Sempre ela tinha tanto que fazer. E então, no meio da sua lida, ela durante o dia somente dizia, quando se lembrava, a palavra Amém. Amém com os anjos do sacrário. E ela me explicava, ó Jesus, aquilo que os anjos estão a dizer, olha, eu digo amém. Assim seja. Portanto, ela, durante o dia, quando se lembrava, dizia só amém com os anjos do sacrário e ela renovava a sua união com o sacrário, com Jesus no sacrário da sua paróquia. Por isso, ela realmente era uma alma eucarística. Ela tinha realmente Jesus como centro da sua vida. Centro da sua vida. Com uma oração tão pequenina. Amém. Com os anjos do sacrário. E ninguém pode dizer que não tem tempo de dizer um amém. Todos temos. Por isso, peçamos à Mãe do Céu, à Mãe do Pão da Vida, que nos ajude a sermos almas eucarísticas. Amém.